Ladrão, de Humberto de Campos. Voz, Iba Mendes. A sala do júri da cidade provinciana enchera-se, desde o amanhecer, da melhor gente, não só do lugar, do perímetro urbano, como de todo o município e ainda dos municípios vizinhos. O processo que naquele dia se ia julgar era talvez o mais sensacional formado na comarca. Tratava-se, na opinião geral, de um desses casos de degradação pela miséria ou pelo vício, da queda inesperada de um rapaz ainda novo e dos mais considerados na sociedade local, da revelação, em suma, de um caráter baixo e depravado que se disfarçara até então sob a roupagem do brio, da honra e das boas maneiras. Amplo e simples, o salão do tribunal era uma grande peça com 12 janelas, na ala direita do andar térreo e único da Câmara Municipal. Sobre um estrado, a mesa pesada e tradicional para o juiz e os auxiliares. Em frente ao magistrado, o tosco banco dos réus. Ao lado, separado por uma grade convencional, os membros do conselho de sentença. Do lado oposto, a tribuna, pequeno púlpito de roça. E atrás, como no recinto de um cinema, os bancos para os espectadores, nos quais a multidão se comprimia, abanando-se com os leques, com os lenços, com os chapéus. Pintadas recentemente, as paredes eram brancas de cal. Nestas, uma nódoa única, e essa mesma sagrada. A imagem do crucificado, a cabeça pendente, os braços abertos e flácidos ao peso do corpo, como num conforto triste aos que fossem, como ele, vítimas da justiça dos homens. Embrulhado na sua toga, o juiz apareceu, cercado pelo silêncio geral. Era um homem alto, seco, de tez tostada, bigode curto e grisalho. Houve um movimento de cadeiras. A campainha soou como nos atos litúrgicos, e a uma ordem do magistrado entrou o réu entre dois soldados. Abelardo Padilha Porto era acadêmico de medicina no Rio, quando, com a morte do pai, teve de interromper os estudos e regressar precipitadamente à sua cidade natal. Os negócios do velho agricultor não tinham corrido bem nos últimos tempos. Endividado, os credores, logo após a morte do devedor, haviam se apossado da fazenda, da casa, do gado, das plantações. E se ele e a velha mãe ainda viviam na propriedade, era apenas enquanto esta não era vendida para rateio judiciário do produto. Era esta a sua situação de pobreza e de vergonha iminente, quando se deu o crime que espantara a cidade. Entre os estabelecimentos mais movimentados da Rua do Sal estava o do português Antônio Rocha, constituído por uma casa de secos e molhados, cujo comércio diário subia a várias centenas de mil-réis. A casa de negócio do gordo comerciante era, como em geral sucede no interior, o desdobramento apenas da sua casa de moradia. Com 4 portas de frente, 3 pertenciam ao armazém e uma apenas à família, instalada nos fundos do prédio. A entrada para a casa de residência era assim independente e feita por um corredor, comunicando-se embora a sala de jantar com o armazém para o trânsito dos moradores. Era aí, segregada do mundo, sem uma janela por onde olhasse a rua, que vivia há 2 anos uma das moças mais bonitas da modesta cidade provinciana.
casada por necessidade, escondera no seu coração, ao entregar-se para sempre ao homem que era o seu marido, uma afeição que lhe nascera na infância e que sabia correspondida. Por vários anos relutara na esperança de uma longínqua felicidade. E quando não pudera mais, quando a velha mãe, já tuberculosa, lhe anunciou que não duraria muito na terra, foi que resolveu aceder ao pedido de casamento do vendeiro português, entregando-lhe o seu corpo e o seu destino, sem contudo entregar-lhe a sua alma. A chegada de Abelardo Padilha ao município para liquidar os negócios paternos havia abalado fundo o coração de Santinha Rocha. Amava-o como nos tempos de menina, e se a sua virtude, a sua condição de mulher honesta, lhe não permitiam mais a realização de um sonho que alimentara desde criança, restava-lhe, pelo menos, o consolo de dar-lhe, na situação que atravessava, uma demonstração concreta e pura da sua amizade de irmã. Possuía economias, feitas pouco a pouco, possuía joias que o marido lhe havia dado. E tudo aquilo seria dele, do homem a quem amara sempre, daquele que fora na vida a única esperança do seu destino irremediável. E se ela possuía meios, recursos sem aplicação, por que não o socorria, evitando-lhe uma vergonha, e com a vergonha, a miséria, a fome e, quem sabe, o suicídio aos olhos da pobre mãe entrevada? Urgia, pois, chamá-lo, falar com ele, socorrê-lo. Procurá-lo não seria possível, pois que o marido não a deixava sair desacompanhada. O remédio era, portanto, fazê-lo vir à sua casa, sem testemunhas, na noite em que o Antônio estivesse ausente. O processo era perigoso, mas era o único. Ademais, onde a estrada escura e coberta de espinho, que o amor não ilumine e recubra de flores? E foi instado, solicitado, insistido por 2, 5, 10 bilhetes de coração, que o Abelardo aquecera em penetrar naquela noite triste na casa do comerciante. Antônio da Rocha havia saído já há meia hora em visita a um amigo, quando o vulto do antigo estudante surgiu à esquina, à claridade medrosa do pequeno lampião solitário. Parou, olhou em torno, examinando a rua. Não havia ninguém. Cauteloso, mergulhou de novo na sombra e caminhava cosido com a parede, quando em frente, exatamente à porta do Antônio da Rocha, ouviu o seu nome num sussurro que o fizera estremecer. Abelardo, entra! E logo 2 mãos esguias, geladas, que apertavam as suas no escuro e que, posta a porta no trinco, pois que o marido havia levado a chave, o conduziam, amigas, para a sala de jantar. Pondo o coração nas palavras, a moça contou-lhe nervosa, os olhos cheios d'água, o motivo daquela temeridade. Que ele não fizesse mau juízo da sua virtude, da sua seriedade de mulher. Amava-o sem dúvida, mas amava-o com saudade, não com esperança. Quem o havia chamado ali não era a noiva, era a irmã, a companheira dos outros tempos. Queria-o de todo o coração, e não consentiria que ele, e principalmente sua mãe, tão idosa e tão santa, passassem pela vergonha de serem postos na rua, sem um abrigo ou um pedaço de pão. Não é uma esmola que te dou, Abelardo, é um empréstimo que te faço, disse, estendendo-lhe um maço de cédulas, que o rapaz, com a vergonha no rosto, recusava aceitar. Nesse momento, porém, a porta estalou na fechadura. Meu Deus, o Antônio! Gemeu a moça com olhos de terror. E, como alucinada, empurrando o rapaz pela porta que dava para o armazém. Foge!
Foge, pelo amor de Deus! E enfiando-lhe o dinheiro no bolso do casaco, às pressas: Toma, foge! Pesado e mole, com a atenção emaranhada nas cifras, o vendeiro levou ainda alguns minutos para limpar os pés no capacho, trancar a porta, experimentar os ferrolhos. E minutos tão longos que, quando chegou à sala de jantar, a mulher já estava no quarto de dormir, simulando o primeiro sono. Antônio da Rocha fora criado, porém, com espírito de prudência e sentido de previsão. 3 vezes por semana, antes de deitar-se, tomava de uma vela e percorria, examinando meticulosamente os menores recantos, os 2 compartimentos do armazém. E naquela noite mandava-lhe a consciência, mecanicamente, que cumprisse aquela obrigação. A vela na mão esquerda, a direita no bolso da calça, o comerciante caminhava, despreocupado, entre pilhas de charque e sacos de arroz, quando ouviu, de súbito, um rumor de papéis remexidos. Estacou desconfiado e, depois de prestar melhor ouvido ao barulho, regressou ao quarto de dormir, apanhando o revólver e dizendo para a mulher: Temos ladrão em casa, vem cá. Antônio! Exclamou a moça, sentando-se repentinamente na cama, as mãos na cabeça. Tomando aquela exclamação como um grito de medo, Antônio da Rocha marchou, resoluto, para o armazém. E à porta do compartimento das vendas gritou: Quem está aí? E outra vez: Se não responder, eu atiro. E esse tempo, o comerciante que apagara a vela havia já alcançado o comutador da eletricidade. E quando uma onda de claridade se espalhou pela casa, iluminando tudo, Antônio da Rocha estacou, estarrecido. Diante dele, encostado a uma das prateleiras, estava o doutor Abelardo Padilha, corretamente vestido, a fisionomia serena, tendo nas mãos, amontoadas em pilhas, várias mercadorias apanhadas apressadamente no escuro: latas de leite condensado, vidros de conserva, maços de fósforos, um queijo, um pequeno embrulho de café. O senhor, um ladrão! Exclamou o vendeiro, a boca torcida, em uma ironia que era ao mesmo tempo de raiva e prazer. A essas palavras, Abelardo Padilha estremeceu. Uma onda de sangue inundou-lhe o rosto, cegando-o. Teve ímpetos de atirar tudo aquilo para o lado e estrangular o miserável que assim o insultava. Lembrou-se, porém, de Santinha, da sua reputação, do seu destino, do dever que lhe cabia de salvá-la, dando a sua honra de homem pela sua honra de mulher. E, baixando a cabeça, deixou cair tudo aquilo com estrondo no chão. E ali estava agora, diante da cidade toda, para ser julgado. O acusado, indagou o juiz, a voz pausada e serena. O acusado confessa que penetrou altas horas da noite em um estabelecimento comercial cujas portas se achavam fechadas. Que motivo o levou ali? O roubo, senhor juiz, declarou Padilha, a voz trêmula. E, mergulhando a cabeça entre os braços, desatou a chorar. São Paulo, 2017, www.poeteiro.com